Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Olá, eu sou Jones Ribeiro, coordenador do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Acabamos de ouvir um pequeno trecho da marchinha Maria Candelária, uma composição de Armando Cavalcante e Clécius Caldas. Mas afinal de contas, quem seria essa tal de Maria Candelária? Uma alta funcionária do governo que teria ingressado no serviço público de paraquedas, portanto sem prestar concurso, e que sequer cumpriria sua pequena jornada de 4 horas diárias. Essa imagem que vive em parte no imaginário da população brasileira. Visão essa que agora é compartilhada pelo governo federal e por setores como uma parcela da grande mídia. Mas será que é isso mesmo? Esse é o 7º episódio do podcast Justiça Mesmo e 2º da série sobre a proposta de reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional. Nele, refletiremos sobre o papel do serviço público na sociedade brasileira, sobre os impactos da proposta na precarização do trabalho, que vão muito além dos prejuízos causados aos servidores públicos, atingindo em cheio a população que acessa esses mesmos serviços, principalmente os mais pobres. Nesse caminho, vamos desconstruir alguns mitos disseminados sobre o funcionalismo público nacional, que, como ouvimos, existem desde 1952, ano em que a marchinha Maria Candelária foi composta. Acompanhe. Eu sou Miguel Bruno, conselheiro fiscal do Sindijus. E eu sou Sonali Ramos, servidora do Tribunal de Justiça de Sergipe. Na tentativa de defender o injustificável e aprovar a proposta de reforma administrativa, o presidente da República e seus ministros buscam colocar a população contra os servidores públicos. E para isso, criam e reforçam diversos mitos, de que servidores trabalham pouco, mas têm altos salários, que possuem vários privilégios, que podem atuar de maneira ineficiente e que estão resguardados pela estabilidade do emprego público. O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. O que Paulo Guedes não diz é que os verdadeiros parasitas da economia brasileira são os banqueiros e o capital internacional, que sugam todos os anos cerca de 1,6 trilhões dos nossos bolsos, o que equivale a 40,66% do orçamento do país, somente com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Os dados são da Auditoria Cidadã. É verdade, Sonali. E para manter e encobrir essa relação com o capital financeiro, o governo federal precisa encontrar um bode expiatório. E nós sabemos, a corda geralmente arrebenta do lado mais frágil, que somos nós, a classe trabalhadora. A proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal e que tramita no Congresso Nacional, além de propor o fim da estabilidade no serviço público, precarizar ainda mais o trabalho do servidor e aprofundar a desigualdade de tratamentos entre servidores, impactará negativamente na qualidade do serviço prestado à população. Para nos ajudar a entender a proposta e falar um pouco sobre os impactos no serviço público, vamos conversar com a professora Josefa Lisboa, do Departamento de Geografia da UFS. Olá, Josefa. Seja bem-vinda ao Justiça Mesmo. Olá, Sonali, Miguel, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês do Sindijus, é um prazer também participar desse ciclo de debate que vocês realizam, que é tão importante para esclarecer ao conjunto da sociedade sobre esse novo agravo à vida dos trabalhadores brasileiros, representada aí pela PEC 32, que é a reforma administrativa. Josefa, no primeiro episódio desta série, sobre a reforma administrativa, o Dr. Rudi Carcel disse que a proposta visa acabar com a estabilidade no serviço público. Para que serve a estabilidade? Estabilidade é sinônimo de privilégio?
Veja, vocês já apontaram uma série de justificativas aí apresentadas pelo governo que não nos convencem, né? Exatamente porque a gente percebe, lendo o projeto de lei, que o governo escolheu o serviço público e o servidor público como o potencial responsável pela crise. E a gente sabe que não é o serviço público e nem somos nós os servidores públicos, né? A PEC 32 de 2020, que é essa reforma administrativa enviada ao Congresso, ela prevê sim a ruptura da estabilidade. E as justificativas para essa ruptura, elas na verdade são históricas, elas vêm sendo construídas desde a criação da própria estabilidade, mas óbvio, contemporaneamente isso vem sendo reforçado por veículos de comunicação e pelo governo, né? Todas as instâncias oficiais têm feito aí esse discurso de que a estabilidade é um dado ruim porque prejudica o serviço público. É importante a gente dizer que a estabilidade, ela na verdade protege o servidor, mas ela foi criada principalmente para proteger o serviço público da corrupção. É a estabilidade que garante ao servidor público trabalhar com dedicação exclusiva à função que ele exerce, né? Ele não é um funcionário de um político, ele não está ali para servir a interesses eleitorais. Então, ele não depende de quem está na administração pública naquele momento. Ele deve trabalhar com liberdade para tomar decisões técnicas que interessem à população, né? E dessa forma, o servidor ele vai sendo apresentado, ele vai se constituindo no seio da sociedade como um técnico que presta um serviço de qualidade à população. E ele não vai aceitar esquemas de rachadinha, exatamente porque ele tem a estabilidade, ele é um sujeito concursado, ele tem responsabilidade com o que ele foi fazer, com o que ele está fazendo. Ele não depende de um político, né? O salário dele é fruto do trabalho dele e não é um favor que ele está recebendo de alguém, né? Vamos pensar assim, vamos imaginar se os funcionários do IBGE, se eles não tivessem estabilidade, será que eles apresentariam nos dias de hoje, né, dados do aumento da pobreza no Brasil, dados do aumento do trabalho infantil no Brasil, nesse cenário em que o próprio governo vem negando tudo isso, né? Então, a estabilidade, na verdade, ela assegura ao funcionalismo público a possibilidade dele atuar frente ao seu trabalho e às políticas públicas a partir de demandas reais e não de demandas de alguém que está lá na gestão ou que acha que é o patrão e, de fato, está administrando a empresa pública, a instituição pública, mas não é necessariamente o patrão desse funcionário público. O patrão desse funcionário público é a responsabilidade que ele tem com a máquina pública, com a coisa pública e com a população que precisa do serviço público. Então, a resposta à pergunta que vocês fazem é não. Estabilidade não é privilégio, não. Estabilidade é autonomia, é responsabilidade com a oferta de serviço público que deve ser garantida com qualidade. É por isso que a gente defende a necessidade do concurso público, da estabilidade do servidor público. No ano de 2004, o Tribunal de Justiça de Sergipe realizou um grande concurso público para a contratação de servidores visando substituir os cargos comissionados e requisitados por trabalhadores efetivos. Naquele concurso, foram convocados cerca de 1.400 servidores concursados e mais 900 no certame seguinte, realizado em 2009. Daquele primeiro concurso para cá, 15 anos se passaram e atualmente o TJSE é considerado o mais produtivo do país, sendo anualmente premiado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pelos serviços. A conta é mesmo essa? Existe uma relação entre a estabilidade e a qualidade do serviço público? Como era o serviço público antes da estabilidade? Exatamente isso, ótimo exemplo vocês trazem para a gente da importância do concurso, da contratação do servidor público, né? A eficiência da oferta de um serviço que a população merece, demanda e precisa ter, sobremodo essa população que precisa da justiça pública, né? Então, veja, primeiro, antes da Constituição de 88, o servidor público, ele era necessariamente o eleitor
servidor de um político determinado, né? Eu lembro de ter feito meu primeiro concurso público em 1989, e lembro que antes disso o funcionalismo público advinha do que nós chamávamos na época de trem da alegria, né? Era o convite aos cabos eleitores, que eram convites feitos pelos donos dos cargos públicos, né? Que eram os políticos. Nesse cenário, obviamente, quem tinha acesso ao Estado, e aí é importante dizer que o Estado ele era bem menor do que nós conquistamos desde a Constituição de 88, mas quem tinha acesso aos serviços públicos eram os apadrinhados desses políticos, né? Tanto fazia se você estudava, se você se formava, se você tinha alguma competência, né? Seu trabalho, seu emprego dependia necessariamente da direção do seu voto e do voto da sua família. Se você votasse naquele grupo político, possivelmente, durante aquela gestão, você tinha acesso a um trabalho. Se não, você permanecia desempregado, né? Inclusive, é o retorno a esse voto, que a gente chamava voto de cabresto, né? Aquele voto dos políticos que detinham seus currais eleitorais, que, de alguma maneira, essa prática anima muitos parlamentares hoje a aprovarem essa reforma administrativa, né? É o retorno ao trabalho oferecido ao cabo eleitoral, né? Eu vou empregar aqueles que estão ao meu lado. Então, veja, no percurso entre a Constituição Federal e aqui, anos recentes, em 2015, muitos serviços públicos foram ampliados. A gente teve a universalização da educação básica, que é oferecida necessariamente por servidores públicos, professores, técnicos, agentes que trabalham em serviços gerais na escola, né? O SUS, que também, cujos serviços são assegurados por servidores públicos, o sistema de justiça, né? Que envolve policiais, bombeiros, envolve o Ministério Público, envolve o Poder Judiciário, né? A assistência social via CRAS, que envolve os assistentes sociais nos municípios e nos estados, a Previdência Pública, que atende a todos os nossos idosos, aos doentes, aos vulneráveis em geral, que demandam benefícios, né? Imaginemos a prestação desses serviços com funcionários indicados por grupos políticos que estiverem na gestão em um contexto determinado. Imagine, eu vou deixar essa questão para a gente refletir, né? Quem é que perde e quem é que ganha com isso? A dependência da população de um serviço público que vai ser oferecido por pessoas vinculadas aos interesses de um vereador, de um deputado, de um político determinado. Óbvio que, claramente, a gente não vai ter um serviço público universalizado, democratizado, né? Não há como pensar em ganhos para a população mais pobre, né? Então, Sonali, Miguel, é sim verdade que há uma relação direta entre a estabilidade e um serviço público assegurado à população de forma indiscriminada e com qualidade. Nós não queremos voltar àquele período de acesso a serviço público somente por aqueles que estão ao lado de determinados grupos políticos. Nós queremos ampliar a oferta de serviço público, o direito da população de ter acesso a um funcionário público que o atenda bem, mas que o atenda de uma forma a lhe garantir o direito social, que é a assistência social de qualquer natureza, sem nenhum tipo de privilegiamento por conta de relação com políticos. É isso que a gente espera, que a reforma não seja aprovada, que a estabilidade não seja quebrada, porque a gente compreende que a estabilidade é a possibilidade da autonomia no trabalho e da garantia da oferta desses serviços. Sob o pretexto de enxugar as contas públicas, a reforma administrativa induz a população a acreditar que o governo terá economia com a reforma. Isso é verdade? E se for, essa economia vale a pena? Então, Miguel, a reforma administrativa, a PEC 32, apresentada pelo governo, ela, na verdade, ela vem fechando um ciclo de mudanças importantes, mudanças profundas no arcabouço jurídico brasileiro, né? E a pergunta que fica ela tem qual propósito? Ela tem um propósito de fazer economia, né?
será que ela tem o propósito de fazer economia? A gente observa quando faz a leitura do projeto de lei que ela não toca nos privilégios daqueles grupos de funcionalismo público que de fato têm renda alta, né? E que deveriam passar por mudanças importantes. Então, a reforma não propõe mudanças nesses grupos de funcionários públicos privilegiados. São poucos grupos, mas que arregimentam a grande parte do recurso público do funcionalismo. A segunda questão é que a reforma tributária, por exemplo, que está sendo elaborada, em que pese o esforço de entidades e organizações diversas da sociedade civil, apontando as saídas, as possibilidades de tributação de grupos que detêm a renda no Brasil, o documento elaborado até o presente momento não aponta para tributar esses grupos sociais. Então, é a população mais pobre que continua pagando altos impostos e que, pela reforma tributária que está sendo elaborada, continuará pagando altos impostos. Então, a gente não pode falar em economia num país com a desigualdade tributária tão profunda, né? Com a desigualdade de renda tão profunda e com um projeto de destruição do Estado de atendimento social que está explícito tanto nessa reforma administrativa quanto na reforma tributária. Veja, a meta desse ministro, Paulo Guedes, é economizar cerca de 300 bilhões em 10 anos, uma média de 12 bilhões por ano, né? Ele disse que esse orçamento de 12 bilhões por ano que ele economizaria com a reforma administrativa, ele, na verdade, é um pouco mais do que ele vai precisar, que são 10 bilhões, para desonerar 17 setores da economia, né? E como consequência, criar em torno de 6 milhões de empregos. Quer dizer, na reforma tributária, ele pretende desonerar 17 setores da economia, que são empresas, desonerar dos impostos, e quem vai pagar essa conta é o serviço público e o funcionalismo público, né? A gente deve ser sacrificado para que essas empresas sejam desoneradas lá na reforma tributária que viria à frente. Entretanto, a reforma tributária ela tem como preocupação central, quase única, na verdade, a simplificação na cobrança dos impostos, que reduziria percentuais de impostos das empresas, né? Mas a reforma tributária ela não se preocupa com a questão distributiva, por exemplo, né? Ela não torna o sistema progressivo, ela não mexe com o imposto de renda, ela não mexe no imposto sobre grandes propriedades, sobre heranças, sobre fortunas. Então, se hoje o pobre ele já paga mais impostos proporcionalmente à sua renda, não é? Porque o imposto sobre o consumo é alto e é equitativo para todas as faixas de renda. Nesse sentido, quem recebe menos acaba pagando proporcionalmente mais. Com a reforma administrativa, esse pobre vai pagar mais também, porque ele vai sofrer com a insuficiência do serviço público, né? Que a reforma vai trazer. Evidentemente que se você não contrata mais funcionário público, se você não abre concurso público, se você associa isso à PEC dos gastos, que a gente chamou de PEC da morte, né, que limita os gastos com saúde e educação, esses serviços que são essenciais, que são prestados à população, sobremodo, a população mais carente, mais vulnerável, eles vão ser retraídos, né, eles vão ser reduzidos em quantidade e em qualidade, e é evidente que o pobre continuará sempre pagando mais, né? Por isso que a gente sempre defendeu que a reforma prioritária seria a reforma tributária. Primeiro é preciso taxar a renda de quem tem mais, cobrar mais impostos desses grupos que recebem salários maiores, né? Taxar a herança, taxar a propriedade, taxar a renda financeira que sai do país sem pagar imposto também, né? E a partir daí estudar onde está faltando,
né? E fazer as reformas envolvendo a sociedade, ouvindo o que a sociedade está produzindo acerca das necessidades que o país tem em termos de reformas que realmente garantam a oferta de serviços que são essenciais à população que de fato precisa do Estado, e reformas que efetivamente punam ou punir, talvez não seja a palavra mais adequada, mas que efetivamente cobrem daqueles que têm rendas maiores e acabem os privilégios. A reforma administrativa, ela deixa de fora os grupos de funcionários públicos que são mais privilegiados. Isso está claro, o governo não tem nenhuma intimidação em dizer, ele justifica isso, mas ele não se intimida em dizer que não vai alterar na reforma administrativa os ganhos salariais de juízes, de procuradores, de políticos, né, dos militares, certamente por causa do lobby desses grupos, mas ele justifica dizendo que já fez isso na reforma previdenciária, o que a gente não acompanhou. O que a gente acompanhou foi exatamente o contrário, né? Então, necessariamente, essa economia não vale a pena. Essa economia colabora para o aprofundamento dos problemas sociais no país e prejudica a classe trabalhadora. Somos nós, os funcionários públicos, que nesse momento somos o alvo e vamos pagar pela crise se a reforma passar, mas a gente vai insistir na luta para que a reforma não seja aprovada. Um dos mitos mais disseminados sobre o funcionalismo público é o de que o Estado brasileiro seria muito grande, inchado. No entanto, apenas 12% de todos os trabalhadores e trabalhadoras atua no poder público, de acordo com o levantamento feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A pesquisa publicada em 2019 mostra que o Índice Brasileiro de Servidores, no universo dos trabalhadores em geral, está bem abaixo da média dos 32 países pesquisados, nos quais chega a 21%. Com destaque para a Dinamarca, que conta com 35% da força de trabalho no setor público. Se estamos tão abaixo da média, por que, na sua avaliação, os governos falam tanto em cortar na carne dos servidores? Para o churrasco, de quem vai essa carne? Essa é uma opção política. Claramente a gente sabe que essa é uma opção política que vem se manifestando no conjunto das reformas que a gente vem assistindo nos últimos anos de governos neoliberais, mas sobretudo desde 2006 com mais intensidade, desde o governo Temer, né? Aqui é evidente que tem uma relação direta com a opção pelo rentismo que o Brasil fez, mas que é um quadro da economia mundial, né? Veja, com as garantias de que isso garante a drenagem do fundo público, que é essa caixa de recurso público que é produzida pelo conjunto dos trabalhadores, para assegurar a lucratividade financeira do capital pelo rentismo, né? Veja, desde os anos 70 vem ocorrendo uma inversão das formas de acumulação de capital no mundo, né? Elas estavam fundadas na produção de mercadorias, isso que a gente chama de industrialismo. Com o desenvolvimento do capitalismo ali, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países estavam produzindo mais mercadorias. Os países se recuperaram da Segunda Guerra Mundial e se inseriram no mundo da produção de mercadorias. Isso elevou, em grande medida, o conjunto de mercadorias produzidas ali pelos anos 60, né? Então, havia uma força muito grande da indústria na escala mundo, né? Mas havia também um movimento de retração do mercado consumidor, que se dava pelo ascenso do que a gente chama de aumento da composição orgânica do capital. Nessa corrida intercapitalista, os empresários eles começaram a investir muito no maquinário, né? Substituindo o trabalho vivo, que é o trabalho do homem. Então, se você dispensa trabalhador, você reduz o potencial mercado consumidor, quer dizer, você substitui o trabalho vivo pelo maquinário, então você reduz o mercado consumidor.
E, em vez das empresas rebaixarem os preços das mercadorias para colocarem no mercado, né, para continuarem vendendo, os empresários e os investidores eles foram migrando para a esfera financeira e aí requerendo altas taxas de lucros, né? Por isso a gente vive um cenário que vem desde esse quadro aí de crise, que se dá num movimento de inversão das formas de acumulação, em que o capital ele permanece no setor produtivo, mas ele encontra a esfera financeira como uma alternativa importante para garantir suas lucratividades, né? E que vem aí nos últimos 50 anos, na verdade, né? Mas, sobretudo, com o neoliberalismo, desde os anos 90, isso se intensifica, né? E quem tem se dado bem nesse cenário são exatamente os acumuladores financeiros, né? E o Brasil, é importante destacar aí nesse cenário, sobretudo ali nos anos 90, o Brasil vem operando desde lá uma das maiores taxas de juros do planeta, junto com mais 3 países. Imagine o Iêmen, a Gâmbia e o Líbano. O que torna o Brasil uma espécie de paraíso fiscal para, sobretudo, negócios com a dívida pública do Estado brasileiro, né? Então, desde a década de 90, ali no Plano Real, o Brasil vem vendendo títulos da dívida pública nesse sistema de securitização da dívida a capitalistas financeiros, esses que estavam com capital livre e que não queriam continuar investindo no setor produtivo, começaram a comprar, no caso brasileiro, título da dívida pública. Esse é um fenômeno importante para a gente entender a economia brasileira hoje, né? Por isso o Brasil gasta entre 40% a 46% do fundo público com os serviços da dívida e deixa de investir no Estado forte para o social, porque ele opta por pagar uma taxa de juros altíssimas, sobretudo a esses acumuladores que detêm o controle da dívida pública brasileira, né? Então, a geração de emprego, os serviços essenciais, a previdência, se tornam a última trincheira do ataque do capital, né? O capital procura extrair direitos, reduzir salários, quer dizer, no momento que ele tira a nossa aposentadoria, aumenta a idade para a aposentadoria, né? Tira de algumas categorias, reduz salários, ele desfinancia o Estado, desfinancia a Previdência, né? Tudo isso é a demonstração exatamente desse ataque do capital ao trabalho, né? Já que ele já tentou de diversas formas ampliar as suas taxas de lucro, ele agora encontra exatamente, sobretudo nos direitos trabalhistas, uma forma de extrair lucro, né? Então, a reforma administrativa, então, ela não acontece sozinha, né? Ela é uma reforma que é parte do conjunto dessas outras reformas e elas vêm respondendo e têm correspondência direta uma com as outras. A PEC dos gastos, né? Então, se você não pode ter gasto, você tem que reduzir o funcionalismo público, tem que enxugar a máquina estatal. A PEC a reforma tributária que vem aí, né, a reforma administrativa, ela tem uma correspondência também direta com a reforma tributária, porque a reforma tributária, ela vai, o Estado vai precisar recompor aquilo que ele vai retirar de dispêndios das empresas, porque ele vai diminuir impostos das empresas, então ele precisa recompor e aí ele tira dos trabalhadores, né? A reforma, por exemplo, a PEC da grilagem, né? Que é a liberação de terras públicas para grandes produtores do agronegócio, em vez de garantir terras para o campesinato que produz alimentos, né? Então, são todas medidas que são nocivas ao conjunto dos trabalhadores e elas vêm juntas exatamente para mostrar esse ataque do sistema do capital aos trabalhadores como uma forma exatamente de extrair lucro, reduzindo a qualidade de vida do povo, né? Sem qualquer preocupação com o social. Ao mesmo tempo, a PEC administrativa, ela não aborda questões centrais, ela não toca nos pontos mais importantes que o país precisa resolver e que, do ponto de vista administrativo, deveriam ser resolvidos por ela, que é o fim do nepotismo na administração pública, que é o fim, por exemplo, da aposentadoria compulsória, como punição no caso de juízes,
juízes e procuradores, eles não estão na reforma, então esse fim de aposentadoria compulsória nos parece que não contempla essa categoria, né? O teto de rendimento desse grupo de funcionalismo público, que ainda permanece com esse quadro aí de juízes, procuradores, políticos em geral, né? Ou seja, a mudança substancial ela é realmente somente para aqueles que produzem a riqueza no país, para os trabalhadores. Não há qualquer mudança para quem detém privilégios, para quem carrega grande parte do fundo público, o que sinaliza uma reforma administrativa que não vai tocar no principal problema, que não vai garantir economia e que, mesmo que garantisse economia, ela não se justifica porque ela prejudica o conjunto dos trabalhadores, ela reduz emprego, ela reduz salário, inclusive para os funcionários públicos que vierem a ingressar no serviço público. A redução de salário ou não salário com o não concurso implica necessariamente em problemas imediatos na economia brasileira, porque você mantém um quadro de consumidores muito pequeno, e isso não tem repercussão direta no desenvolvimento econômico nem na geração de novos empregos. Infelizmente, a gente precisa se manter em luta para barrar a reforma, com a clareza de que ela só vai dificultar o acesso ao serviço público pelo conjunto da população, o acesso ao emprego, ao trabalho, com estabilidade, ao conjunto da população que também precisa desse trabalho. Até agora, a estratégia do governo federal ao defender a reforma tem sido promover um debate moral sobre o tema, dizendo que ela promoverá justiça na medida em que trata todos da mesma forma. Porém, como nos revelou o Dr. Rudy Cassel no episódio anterior desta série, a proposta deixa de fora a elite do funcionalismo público, como juízes, promotores, procuradores e militares. Na verdade, em lugar de promover justiça e cortar privilégios, a proposta aprofunda desigualdades já existentes entre carreiras públicas. Outro argumento comum é o de que os servidores públicos têm elevados salários, sem levar em conta o nível de formação e colocando todos os trabalhadores no mesmo patamar. Esse método é adequado? Qual a realidade salarial dos servidores públicos? O que nós temos aí, Sonali e Miguel, é uma desigualdade gigante e sem qualquer fundamento de justiça, né, no funcionalismo público. Ela pode até ter fundamento jurídico, essa desigualdade, mas como justiça e lei no Brasil não se confundem, infelizmente, as justificativas para salários acima do teto constitucional são manobras, na verdade, feitas por aqueles que têm o poder de decisão e legislam em defesa dos próprios umbigos, é o que a gente observa, né? Nos municípios e estados, os servidores eles são sacrificados. A gente, quando fala de funcionalismo público, nós não estamos falando necessariamente dos funcionários públicos federais, somente. Os estados e municípios são espaços em que os principais serviços públicos são entes, desculpem, que os principais serviços públicos são oferecidos por funcionários públicos, né? Então, quando a gente fala desse funcionalismo público, nós temos que atentar para os trabalhadores dos serviços gerais, né? Das escolas, das empresas públicas em geral, as merendeiras, os técnicos em radiologia nos hospitais, o técnico em enfermagem, o professor das redes estadual e municipal, né? No serviço público federal, por exemplo, nós, professores universitários, se exige de nós a formação máxima, são anos de formação, mas nós estamos entre os menores salários nesse grupo de funcionários públicos federais, né? No judiciário, os juízes que não entram na reforma, é importante destacar, né? No judiciário essa desigualdade é gritante. Os salários dos juízes são indiscutivelmente superiores a todos os salários de funcionalismo público no país, né?
ali estão os maiores salários, né, e inclusive salários distorcidos acima do teto, mas também salários que estão aquém das necessidades, no caso dos técnicos, né, salários muito aquém daqueles que se deveria receber. Então, a reforma, quando ela não inclui juízes, militares, parlamentares, né, ela está fazendo uma opção, né, os membros do Ministério Público. Então, a reforma mostra que isso é uma opção política, ela não visa corrigir aquilo que Guedes gosta de dizer que é um absurdo, né, que são os altos salários. Então, o ministro alega que não tem autoridade para mexer nos salários do judiciário e do legislativo, e que essas mudanças elas só podem ser feitas pelo presidente do STF e pelo presidente do Congresso, com os quais, na verdade, ele mantém conluio constante para aquilo que piora o mundo do trabalho e a vida dos trabalhadores, mas não para mexer nos privilégios desses grupos aí. No caso dos militares, ele alega que já fez mudanças na carreira desses no ano passado, no âmbito da reforma da Previdência. Não foi exatamente o que a gente visualizou, o que a gente acompanhou. Ou seja, quem é chamado para pagar essa falsa conta, né? Porque é importante que a gente saiba que é uma conta falsa, porque ela é resultado de uma opção econômica pelo privilégio do capitalismo financeiro e de grupos de altos salários. Quem é chamado para pagar essa conta é o trabalhador. E é o funcionário público nessa especificidade. O trabalhador em geral, porque é ele que demanda o serviço público. O trabalhador do serviço público e do serviço privado também. E aquele que não trabalha é quem está pagando essa conta, porque ele vai ter um serviço muito precarizado ou ele não vai ter o serviço, né? O que mostra que a reforma administrativa ela não é para melhorar as condições econômicas do país, né? Mas ela mantém os privilégios, ela não mexe nos privilégios desse grupo, e isso é grave demais. A gente não tem como concordar com uma reforma que não vem fazer aquilo que diz que vai fazer no plano discursivo, que é melhorar as condições do trabalhador, ampliar os postos de trabalho, porque a gente observa que não é isso que se propõe no texto que está posto para a gente acompanhar. Neste contexto de verdadeira tentativa de desmonte do Estado, a reforma administrativa prevê que o poder público poderá firmar instrumentos de cooperação com entidades privadas para a execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares. Quais os impactos dessa medida para o serviço público e como isso poderá afetar a população que acessa os serviços públicos? Olha, Miguel, a reforma administrativa, ela traz a permissão expressa de convênios com entidades privadas para a execução de serviços públicos, é verdade. Mas no Brasil, a gente já tem as experiências das parcerias público-privadas, algumas poucas profícuas e as que claramente representam formas de desvio ou privatização do recurso público. Isso é muito claro, né? Eu não quero me ater a essa análise. Tem diversos estudos que discutem parceria público-privada e que mostram que, de fato, você tem aí a drenagem de recurso público estrategicamente para grupos privilegiados da iniciativa privada, né? Mas se a gente observar o que representam as entregas, por exemplo, das rodovias construídas com recurso público, que são administradas pela iniciativa privada e cujo lucro fica com esses grupos, né, que tiveram acesso a que administram essas rodovias, né? Se a gente observar também o que aconteceu nos anos recentes com a entrega dos estádios de futebol, cujos gastos públicos foram enormes para as construções ou reformas, a gente vai ter uma dimensão do que é a elaboração de parceria público-privada e a quem ela atende, né? Mas o que importa aqui é perguntar em quais serviços públicos eles pretendem indicar essa parceria ou ampliar parcerias, né? Porque elas de fato já ocorrem. Por exemplo, a PEC dos gastos, ela já tem viabilizado diversos serviços, diversos programas, projetos importantes na saúde, na educação, né? Os cortes na educação
até aqui e os previstos para o ano que vem já inviabilizam pesquisas fundamentais. Acho que a pandemia ela acabou denunciando esse quadro, né, para a gente. As parcerias, elas são um fato, né? O SUS, por exemplo, sustenta diversas clínicas particulares pelo país, tem uma tese de doutorado, inclusive, feita pelo nosso programa de pós-graduação aqui na UFES, o programa de pós-graduação em Geografia, que é da professora Ana Rocha, na qual ela mostra a espacialização de redes de clínicas particulares em Aracaju, sustentadas pelo SUS, né? Óbvio que são serviços importantes, mas que o Estado, ao se negar a construir seus próprios laboratórios, a comprar equipamentos para os seus hospitais e clínicas, a abrir concursos públicos na área de saúde para enfermeiros, para técnicos, para médicos, né? Ele vai privatizando o recurso público. Agora, nesse cenário de Covid-19, a gente viu a correria que foi para trazer equipamentos, para contratação de médicos, porque a gente já sabe que o sistema público de saúde no Brasil ele é caótico em virtude desses cortes, né, de falta de financiamento e aprofundado agora com a PEC dos gastos, né? Então, isso vai abrindo espaço para privatizações, para a contratação de empresas privadas para oferecer serviços, né? Por exemplo, na educação, o FIES, o ProUni, já constituem essas formas de drenagem do recurso público. Não significa que não sejam políticas públicas importantes, que não garantam acesso à escolaridade superior ou não, em alguns casos, diversos programas da educação básica também são elaborados em formas de parceria, não significa que não sejam programas importantes. Entretanto, a gente sabe que se constituem também estratégias de drenagem do recurso público para empresas privadas, né? Então, a questão é construir mais mecanismos de reduzir o Estado, utilizando esse recurso público, né, para beneficiamento de grupos privados, né? Respondendo ao lobby desses grupos. São grandes empresas de educação e de saúde que apoiaram esse governo. A gente acompanhou isso tudo no processo de campanha eleitoral. Grandes empresas no ramo da educação, faculdades particulares, aqui em Sergipe a gente acompanhou isso no país inteiro, sociedades médicas, grupos de empresas de indústria farmacêutica, apoiando aí esse projeto de governo, porque sabia que poderia retirar benefícios a partir dessas reformas, né? Então, quem precisa do Estado não é a população mais pobre? Vamos imaginar os interesses para essa parcela da população maior, que é a população mais pobre, se ela tiver que ir, por exemplo, a uma clínica particular para ser atendida pelo SUS, disputando o horário com aquele sujeito que é portador do plano de saúde e aquele outro que vai pagar pelo atendimento, né? Isso porque o Estado não quer mais contratar pessoal para os hospitais públicos. Então, ele vai fazer aquilo que ele prometeu lá atrás, de garantir aos hospitais, na PEC dos gastos já estava previsto, garantir a clínicas particulares que atendam a população do SUS nos seus espaços físicos. Isso é uma parceria. Em que medida a gente vai ter a garantia de que esse atendimento vai ser justo, né? Que essa população ela vai ter as condições de acesso a esse médico, aos serviços de saúde em geral, né? Ou seja, é uma medida que ajuda a regulamentar a PEC dos gastos. Quem vai perder com isso, efetivamente, é um Estado forte, um Estado social que garanta direitos à população, né? A população que realmente precisa do SUS e precisa de atendimento público. Eu não vejo benefício nenhum na elaboração dessas parcerias, porque a gente já tem diversos exemplos de interferência de empresas na gestão dos serviços públicos e de serviços públicos precarizados, sobretudo na área da saúde,
quando o paciente de saúde precisa ficar numa lista para fazer um exame em clínicas particulares que recebem pelo SUS, enquanto aqueles de atendimento particular têm atendimento mais rápido, ainda que hoje já com muita deficiência. Então, as parcerias, elas já ocorrem, o aprofundamento dessas parcerias sinalizam exatamente a redução do Estado, e isso, infelizmente, a gente tem que lutar contra, porque a gente quer um Estado que garanta direitos sociais, que garanta acesso a esses serviços que a população precisa. Obrigada pelas valorosas contribuições, professora Josefa Lisboa. E assim finalizamos a 7ª edição do Justiça Mesmo, podcast do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Você pode acompanhar o Justiça Mesmo em www.sindijus.org.br e também em diversas plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast, Deezer e Apple Podcast. Siga o Sindijus nas redes sociais através do Twitter, Instagram e Facebook, e siga o Justiça Mesmo nos principais agregadores de podcasts. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. A gente se despede te convidando para ouvir o próximo episódio e para compartilhar o Justiça Mesmo com todo mundo.